O que nos dá identidade como católicos? Os nossos valores, que nos são ensinados pela Igreja. E nós só temos igreja por causa dos apóstolos. Foram esses homens ensinados pessoalmente por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, celebrar os apóstolos é rememorar as nossas raízes. Recordá-los nos ensina a valorizar a nossa fé. E nesse sentido, eu vou sugerir que durante essa semana vocês assistam o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. Um filme belíssimo que mostra o alto preço que os primeiros cristãos, especialmente os apóstolos, pagaram para que nós pudéssemos ter a fé hoje em dia. Esse filme acaba nos questionando em que sentido? Será que a nossa convicção de fé permitiria que nós também pudéssemos chegar ao ponto de sermos queimados vivos? Vocês vão ver um cristão lá sendo queimado como uma tocha. Eles eram pendurados nas ruas para servir de exemplo para os outros. Mas eles não se dobraram aos ídolos romanos. Eu pergunto, a sua fé é suficientemente forte? De modo que, se você fosse confrontado como esses primeiros cristãos foram, você seria capaz de dar a sua vida? Ou faria igual criança? Dedinho cruzado para trás, Jesus, tu sabes que eu te amo. Eu só vou dizer aqui que não te amo, porque senão... São aspectos de fé que precisam ser recordados. Porque quem se envergonhar de mim diante dos homens, palavras de Jesus, eu me envergonharei dele diante de meu Pai. Então, quem fizer o dedinho cruzado, esqueça. Dançou. Um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Conhecendo a própria cultura, o indivíduo compreenderá a importância de mantê-la viva na memória, protegê-la e valorizar a cultura como forma de preservar o que somos, as nossas características, a nossa identidade. Proteger não significa defender o isolamento ou o fechamento ao diálogo com outras culturas, e sim encontrar meios de promover a nossa própria cultura. São exatamente nossas raízes culturais, familiares, sociais, que nos distinguem dos demais e nos dão identidade de povo, de nação. Nós, católicos, devemos fazer tudo o que pudermos, não só para preservar nossa cultura, senão, antes de mais nada, difundi-la, evangelizando os demais. E nós, católicos, contamos com a grande bênção no que tange essa dupla missão, que é a Igreja, em sua liturgia, que, dentre outras funções, também preserva a nossa cultura. E ainda o magistério, que nos pauta a evangelização. A construção de uma cultura está repleta de elementos e significados que vão identificar esse povo como pertencente a uma determinada comunidade ou região, diferenciando-os de outras comunidades. Surge assim a chamada identidade cultural. Por isso, temos de ser fiéis às nossas tradições. Os progressistas dentro da igreja querem mudar tudo e querem que a liturgia seja agradável ao povo e não agradável a Deus.
eu preciso deixar claro que os elementos do culto foram dados pelo próprio Deus no Velho Testamento. Exemplo, a instituição de uma tribo de sacerdotes, a tribo de Arão, detalhes do templo, dos sacrifícios, da própria paramentação sacerdotal. Com as mudanças, o que vai acontecendo? A gente vai se distanciando das nossas raízes. Vejam, o próprio protestantismo, na raiz, os primeiros reformadores veneravam a Virgem Maria. E hoje você pega aí várias denominações protestantes odiando a Virgem Maria. Veja se faz sentido um negócio desse. Falando mal, no mínimo chamando de mulher como outra qualquer. E por quê? A característica do protestantismo é protestarem-se uns aos outros. Então, cada um vem com a invenção nova, com a liturgia nova, com a fórmula nova, sempre pensando em agradar quem? O povo. Então, isso é um grande problema. Vou dar um exemplo dessa preocupação da Igreja Católica com o aproveitamento dos bons elementos culturais de cada povo e, ao mesmo tempo, a manutenção da nossa identidade. Eu estou falando aqui do conceito de inculturação que o Concílio Vaticano II trouxe. Inculturação é o termo para designar o processo mais profundo pelo qual a liturgia e a cultura se enriquecem, dinâmica e mutuamente. A liturgia evangeliza e fecunda as culturas e, ao mesmo tempo, deixa-se enriquecer pelas mesmas para exprimir e celebrar o mistério de Cristo encarnado na mentalidade de um povo. Não significa mudar a liturgia, atenção, senão enriquecê-la. E isto para criar uma ponte com cada povo. Mas aí, depois, cada povo precisa aprender a cultura católica. Por exemplo, vejam a música de hoje. Ela é pura cultura católica. O latim é a língua da igreja. Esse repertório musical que vocês estão ouvindo é um legado de séculos. As partes principais da missa estão sendo cantadas hoje em gregoriano. E isso é bonito e é importante. Agora a gente vê aí uma galera nova com repulsa por essas coisas. Por quê? Se você sabe que, apesar do Glória estar sendo cantado em latim, que é a oração da igreja, que você sabe em língua portuguesa, que diferença faz? Então, muito cuidado com essas deformações. Hoje a gente vê missa afro, missa na piscina. Coloca lá na internet para vocês verem. Um padre dentro da piscina, celebrando a missa. Isso é uma profanação, é um absurdo. Não tem o menor sentido. A gente tem que dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, o que é do mundo, o que é de Deus é de Deus. E não misturar as coisas. E eu admiro a igreja porque ela tem essa preocupação e nos ensina esses valores através da liturgia. E aí, saibam que nada que é comemorado na igreja é em vão. Não foram escolhas aleatórias. Tudo tem um propósito no sentido de nossa instrução e santificação. É o que a gente chama de mistagogia, ou pedagogia dos mistérios. O modo pedagógico como a igreja nos ensina os mistérios da fé. Querem mais detalhes sobre isso? Semana que vem nós teremos aqui, no dia 5, a jornada sobre a missa. E eu vou dizer que você é um católico comprometido com a sua ida para o céu, com a sua santificação, com a sua identidade, com o seu testemunho, se você vier aqui. Porque o comum é os católicos
sempre arrumarem uma desculpa. Um evento como esse, que a gente organiza com sacrifício, juntar os padres que vão estar aqui, o nosso bispo, que tem uma agenda super difícil. Não é fácil. Para o povo de Deus chegar, eu tenho um almoço na casa da minha tia. Caramba! Você tem um ano inteiro para almoçar na casa da sua tia, criatura. Vem investir aqui na sua fé, ninguém ama o que não conhece. A missa vai ser dissecada aqui, para o seu bem. Aí a gente pode ver como cada um está vivendo o primeiro mandamento. Que prioridade eu estou dando a Deus? Então tem horas que pelo nosso bem, e vocês que são casados pelo bem da sua família, porque se vocês, marido e mulher, pai e mãe, se erguem na fé, os seus filhos vão olhar para vocês. Agora, se os filhos de vocês veem vocês por qualquer motivo, preferindo o mundo, as coisas de Deus, é isso que eles vão fazer. Então vocês são os primeiros a darem bom exemplo. A igreja sempre vai fazer o papel dela e espera que o povo de Deus corresponda. Então eu estou sugerindo o que aqui? Uma vez que esse vai ser o único evento no ano, cancele tudo. Só aquilo que não tem jeito. Já tinha comprado uma passagem, teve um gasto muito grande, é paciência, não tem o que fazer. Agora o resto pode esperar. Para entender por que celebramos São Pedro e São Paulo hoje, vamos entender um pouco a figura dos apóstolos. A palavra apóstolo tem raiz no grego apostolém, que significa enviado. O verbo enviar. Não é somente aquele que prega Jesus, mas sobretudo aquele que foi escolhido pelo Senhor, com Ele conviveu, nele viveu e por Ele entregou a sua vida. Os apóstolos testemunharam Jesus não somente com a palavra, mas também com o modo de viver, e a maioria deles com a própria morte. Sabiam que todos foram martirizados? Todos, exceto um. São João, o único que morreu velhinho. Todos os outros mártires, assassinados por causa da fé em Jesus. O próprio São Paulo reconhecia: não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não nosso. Incessantemente trazemos em nossos corpos a agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja também manifestada em nossos corpos. Assim, a morte trabalha em nós, a vida, porém, em vós. É o que ele diz na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4. Eis o sinal do verdadeiro apóstolo: dar a vida pelo rebanho, com Jesus e como Jesus, gastando-se, morrendo para que os irmãos vivam no Senhor. Por isso, caríssimos, a alegria da igreja na festa de hoje. Pedro e Paulo não só falaram, não só viveram, mas também morreram pelo seu Senhor. E já sabemos pelo próprio Cristo que não há maior prova de amor do que dar a sua vida por quem nós amamos. Bem-aventurado é Pedro, bendito é Paulo, que amaram tanto o Senhor a ponto de darem a vida por Ele. Nisto são um exemplo, um modelo, uma norma de vida para todos nós. Aprendamos com eles. A Igreja Católica tem 4 notas: una, santa, católica e apostólica. O que significa Igreja Apostólica? João, no Apocalipse, vê a Jerusalém Celeste fundada sobre 12 alicerces, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Está em Apocalipse 21, 14. A igreja, então, não pode ser fundada por ninguém, a não ser pelo próprio Senhor, que a estabeleceu sobre o ensinamento e testemunho daqueles 12 primeiros, que Ele mesmo escolheu, empoderou, treinou e enviou com essa missão.
Seu alicerce, portanto, sua origem e seu fundamento são o ministério e a pregação apostólicas, que na força do Espírito Santo deverão perdurar até o fim dos tempos, graças à sucessão apostólica dos bispos, transmitida na consagração episcopal. Dom Marconi é bispo porque recebeu os poderes de outro bispo, que recebeu de outro, que recebeu de outro, que receberam lá dos apóstolos. Não existe organização humana que possa sobreviver ao longo dos séculos sem uma sucessão, que é uma coisa legal, que tem que ser legítima. Imagine, você que tem dinheiro, agora eu vou abrir uma fábrica da General Motors. Vai ter problema na justiça, a General Motors vai falar, ué, você conhece a nossa tecnologia? Como é que é? Quem passou para você o direito de falar em nosso nome, usar a nossa marca? Deu para entender o que é o protestantismo? É isso. Cada hora vem um e abre uma igreja nova, falando em nome de Jesus. Com que mandato, com que autoridade, com que legitimidade? Se o mundo dos homens é todo organizado em função de leis, de regras, então as coisas do reino de Deus é a casa da mãe Joana, é o oba-oba. Não. A nossa fé é apostólica e significa que nós cremos que a fé não pode ser inventada, nem tampouco modificada conforme as conveniências humanas. O critério daquilo que cremos, a regra da nossa adesão ao Senhor, a norma da nossa fé é aquilo que recebemos. Portanto, a tradição dos apóstolos. Só a eles e aos seus legítimos sucessores o Senhor confiou a sua igreja. Vejam as palavras de Jesus hoje. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele tinha intenção de fundar, como de fato fundou uma igreja, que é a nossa, historicamente a única. E Jesus concedeu a autoridade com a unção do Espírito para desempenhar o ofício de guiar o seu rebanho pelos séculos afora. Eu pergunto, e Martinho Lutero, João Calvino, Valdomiro Santiago, Robson Rodovalho e de Macedo, por mais bem intencionados que possam ter sido, foram apóstolos? Com todo respeito a essas pessoas, nunca foram apóstolos. Não conheceram Jesus Cristo, esses modernos, e o próprio Lutero, o primeiro reformador. Né? Então, São Paulo experimentou a alegria de ser chamado pelo Senhor para trabalhar na sua vinha. Mas, como ele mesmo confessa, foi a graça de Deus que agiu nele. Aquela graça que o fez cair do cavalo, que o tornou de perseguidor da igreja, um apóstolo das nações. Foi um evento sobrenatural, a ponto de o levar a dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo compreendeu bem que trabalhar para o Senhor já é nesta terra uma recompensa. E aí eu me dirijo a vocês, caríssimos irmãos e irmãs das nossas pastorais. Liturgia, ministro da Eucaristia, música, dízimo, todos que estão aqui, todos que estão ouvindo a gente aí, pelas redes sociais. E mesmo que você não seja dessa paróquia, eu quero perguntar, para você também, servir a igreja é uma recompensa? Ou você acha que nos faz um grande favor? Você vem trabalhar com esse espírito ou empurra a sua escala com a barriga? Tem boa vontade na hora de se oferecer? Ou é sempre aquela pessoa que fica esperando todo mundo se manifestar? Procura ser pontual, comprometido, coloca a sua escala na agenda ou fura, esqueci. Ou simplesmente o primeiro convite para um happy hour, para um churrasco, você está escalado naquele dia, não, eu não vou poder porque eu tenho um compromisso. Que compromisso é esse com Deus? Sinta-se honrado e privilegiado,
Porque Deus está fazendo um grande favor a você, como fez um grande favor a mim, de me chamar para ser padre. É essa virada de chave que precisa acontecer. A gente sair do modo obrigação para o modo amor. Do modo aparência. Porque quantas vezes a gente às vezes não faz as coisas para aparecer, para captar o aplauso dos outros. Não tem o menor valor para Deus. Quando a gente age para aparecer, pelo contrário, estamos no pecado. Nada que for feito para aparecer tem o menor valor para Deus. O primado de Pedro e de seus sucessores está claro no Evangelho. Também em João 21:15, quando Jesus manda Pedro apacentar os seus cordeiros. O Evangelho de hoje é deformado no protestantismo, através de uma temática que ele chama de confissão de Pedro. Então, quando Jesus diz, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, os protestantes dizem que a pedra a qual Jesus se refere não é a pessoa de Pedro, senão a confissão que Pedro faz da divindade de Jesus. Caramba, hein? Precisa ter muita fé para acreditar nisso. Vocês sabem por quê? O cara se chamava Simão, moçada. Até esse dia. A partir daí, Simão passa a se chamar Pedra. Na realidade, na língua portuguesa a gente coloca Pedro, porque as palavras masculinas terminam em ó. Fica estranho chamar um homem de pedra, né? Então, vejam, a partir daí, a gente vê, especialmente no livro de Atos, as reuniões apostólicas presididas por Pedro. Ninguém tomava decisão nenhuma sem consultar Pedro. Depois vem Paulo e os dois passam a ser as duas cabeças da igreja. Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, é com esse tipo de deformação, é com esse tipo de erro exegético que nós temos aí milhares de denominações protestantes. Com boa vontade, querendo servir Jesus, mas assentadas sobre o erro. Então, Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Está sepultado lá na Basílica de São Pedro. Em 2000 anos de cristianismo, já tivemos com Leão XIV 267 papas. Vocês viram como é eleito um papa? Através do conclave. Então, tudo é muito organizado na igreja. Isso eu admiro na igreja. Como a igreja católica é organizada. Gente, eu estive lá em Roma para o Jubileu dos Militares. Eu fiquei impressionado. Eu nunca vi no meio militar em lugar nenhum, na minha vida inteira, uma organização igual foi essa missa que eu concelebrei. Nós, padres do mundo inteiro, chegamos ali e já tinha espaço para tudo, para guardar as coisas. Aí tinha já funcionários do Vaticano para fazer traduções de acordo com as línguas dos padres, porque a gente fez inscrição, então eles estavam sabendo, aí chamavam pelas línguas para a gente saber as instruções para entrar direitinho na missa, para não ficar aquele bumba meu boi, aquela confusão. Vocês já viram que tudo na igreja, na liturgia, parece um balé? Tudo ensaiado, vocês não veem as pessoas perdidas, erros de última hora? Igual hoje aqui, né? A gente era para ter rezado o confiteor, e acabou que nós fomos direto para Senhor, tem de piedade de nós, que depois foi cantado. Mas paciência, essas coisas acontecem no calor do momento, tá? Mas lá em Roma é incrível. Eu fiquei assim, impressionado, pessoas indicando os caminhos, até para sentar, na hora de levantar, tudo muito, muito, muito organizado. E tudo para a maior honra e glória de Deus.
Então, nós podemos dizer, ontem Pedro, hoje Leão 14. E um aspecto que é interessante considerar na homilia de hoje é a graça de Deus na vida dos seus servos. Então, essa cerimônia de hoje vem nos mostrar também como Deus pode nos transformar a partir da pessoa que nós somos. Né? Deus não chama para a igreja os perfeitos, pelo contrário, Paulo era perseguidor dos cristãos, de um grupo que matava os cristãos, que tinha nos cristãos inimigos da verdadeira fé judaica. Agora vejam, Paulo estava a serviço da fé que ele tinha, da própria consciência, até a sua conversão. Não era uma pessoa pervertida. Mas vamos lá. Existem 4 temperamentos. Vocês já ouviram falar disso? Temperamento é uma coisa que a gente herda, do pai, da mãe, do avô, da avó. E a gente vai ter, de acordo com essa taxonomia, um temperamento dominante e um outro que é subdominante. Às vezes até 2. A gente vai ter traços desses temperamentos, só que existem traços dominantes. Esses 4 temperamentos são sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. É uma taxonomia que vem lá da Grécia Antiga e que a igreja aceita como base para o autoconhecimento. Agora, cuidado, porque essas coisas não podem tolher o nosso livre-arbítrio de maneira nenhuma, para que a gente não caia na famosa síndrome de Gabriela. Eu sou pitizento porque sou colérico. Coléricos tendem ao piti, à explosão de raiva. Mas, através da graça, podem ser trabalhados como São Francisco de Sales. Era colérico e era manso como uma pomba. Então, cuidado com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, não é? Que era a música lá da novela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não. Com a graça a gente pode mudar. Então, sanguíneos, veja aí se é seu caso. São pessoas extrovertidas, comunicativas, sociáveis, afetuosas, espontâneas, entusiastas, otimistas. Pessoas que às vezes podem perder o foco também, alegres, calorosos, bons em relacionamentos, encorajadores, mas às vezes dispersos, superficiais, hedonistas, ou seja, gostam do prazer, especialmente o prazer imediato, têm uma tendência a perder o foco e a inconstância. Coléricos, características principais. E eu quero que vocês já vão imaginando aqui Pedro e Paulo, de acordo com essa caracterologia. Coléricos são ativos, determinados, ambiciosos, líderes natos, voluntariosos, independentes, orientados para metas, firmes nas decisões, mas podem ser autoritários, impacientes, explosivos, dominadores, intolerantes, difíceis de corrigir. Pontos fortes, decididos, práticos, corajosos, visionários, líderes. Melancólicos, introspectivos, analíticos, sensíveis, às vezes demais, né? Chorão, tudo é um motivo para choro. Perfeccionistas, leais, profundos. Gostam de ordem, beleza, valorizam a verdade, mas tendem à tristeza ou à rigidez emocional. Às vezes são pessimistas, críticos, propensos à depressão, ao rancor, ao ressentimento, retraídos. Pontos fortes, fiéis, cuidadosos, idealistas, detalhistas. Fleumáticos, calmos, equilibrados, pacíficos. Observadores, confiáveis, pacientes. Aversos ao conflito, buscam harmonia, mas podem ser passivos, procrastinadores. Aliás, fleumático mata a gente na unha, né? Tudo para eles tanto faz. É a famosa cara de paisagem.
né? E aí, esse conhecimento ajuda, porque às vezes a mulher reclama, meu marido, poxa, não elogia. Eu pintei o cabelo, as unhas, estou enfeitado igual uma árvore de Natal, e o homem não fala nada, ele não fala nada porque ele é pneumático. Se você cutucar muito, e aí, como é que eu estou? Ele vai ainda falar assim, num tom reto, num tom quase gregoriano, bonita. Então, isso aqui ajuda nas relações humanas, né? Desde que a gente saiba trabalhar com isso aqui. Fleumáticos podem ser indecisos, acomodados, passivos, pouco reativos e resistentes a mudanças, mas os pontos fortes, estáveis, conciliadores, discretos, constantes, eles ponderam tudo, ficam observando, são os últimos a falar. Então nós vemos aqui um Pedro, que é um homem simples, pescador de Betsaida, que tem um temperamento impulsivo, sincero e teimoso, mas profundamente humano e transformado pela graça de Deus. Pedro é conhecido por sua natureza frontal e vibrante, agindo, muitas vezes, por ímpeto. Exemplos bíblicos incluem sua tentativa de andar sobre as águas, quando começou a afundar por falta de fé, e o episódio em que cortou a orelha de Malco no Getsemani. Sua impulsividade também é vista quando tenta dissuadir Jesus de falar sobre sua morte. Até Jesus falou para ele, cala-te, Satanás. E aí depois, nós vemos Pedro negando Jesus 3 vezes. Então essa inconstância. Uma hora queria morrer por Jesus, outra hora negando Jesus 3 vezes. Sinceridade e coragem. Apesar de suas falhas, Pedro demonstrava grande zelo e amor por Cristo. Ele foi o primeiro a confessar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma declaração que lhe valeu o nome de Pedro, Rocha, e a missão de ser o fundamento da igreja. Sua coragem é evidente quando deixa tudo para seguir Jesus. E após Pentecostes, ao pregar com ousadia. E a transformação pela graça. Pedro é descrito como homem de altos e baixos, com defeitos humanos, mas que pelo poder do Espírito Santo foi transformado de um pescador inconstante, em uma rocha firme para a igreja. Sua humildade é destacada no pedido de ser crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer como Jesus. E São Paulo? São Paulo, era Saulo, depois passou a ser Paulo. E por isso, na Igreja Católica, uma mulher, quando entra para o convento, muda de nome. Os religiosos também mudam de nome. Então, tinha um amigo que se chamava Paulo, virou irmão Jonas. Por quê? Porque agora eles têm uma nova missão. Então, a mudança de nome está atrelada a uma nova missão. Saulo era o perseguidor dos cristãos. Paulo, o apóstolo de Roma. Isso é uma curiosidade para vocês, que às vezes não sabem por que os religiosos mudam de nome. Então, São Paulo, é descrito como intelectual, com formação rabínica, um temperamento colérico, marcado por fervor, determinação e profundidade teológica. Suas características incluem intelectualidade e profundidade. Paulo era um fariseu formado na escola rabínica com conhecimento profundo da lei judaica. Sua abordagem era analítica e teológica, como visto em suas epístolas, que estruturam a doutrina cristã com clareza. Ele é descrito como um colérico em textos sobre temperamentos, com energia tenaz e perseverante, capaz de conduzir obras difíceis a termo. Por exemplo, suas viagens missionárias descritas nos Atos dos Apóstolos. Zelo missionário. Antes de sua conversão, Paulo era um perseguidor dos cristãos, movido por um zelo ardente, mas mal direcionado. Após encontrar Cristo no caminho de Damasco, esse mesmo zelo foi canalizado para a evangelização dos gentios, tornando-o apóstolo das nações. Sua determinação é evidente em sua disposição de enfrentar prisões, naufrágios e perseguições. Então vejam como Deus pode nos transformar. Porque o diabo vai ser sempre aquele que vai desanimar. Falar que você tem essas características, vamos falar aqui dos pontos fracos de cada temperamento. E que você não vai mudar. E que você não tem jeito, que eu não tenho jeito. Temos sim. Com a graça de Deus tudo é possível. Capacidade de confronto e reconciliação. Paulo não hesitava em confrontar, como no incidente em Antioquia.
quando repreendeu Pedro por sua atitude em relação aos gentios. No entanto, sua abordagem buscava a unidade, como sugere o autor de Atos dos Apóstolos, que apresenta uma paulinização de Pedro e uma petrinização de Paulo para enfatizar a comunhão na diversidade. Isso é muito bonito. Isso é o que a igreja nos mostra, especialmente nessa festa. Como é bonita essa complementariedade entre Pedro e Paulo. Enquanto Pedro representava a simplicidade e a unidade da igreja, Paulo trazia a agudeza intelectual e a missão universal. Ambos, com temperamentos opostos, foram unidos pelo mesmo objetivo de seguir Cristo, selando sua fé com o martírio. Pedro tornou-se pedra sólida da igreja, tão apegado ao seu Senhor, a ponto de exclamar, cheio de tímida humildade, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E isso nos mostra que as pessoas simples, de baixa cultura, podem ser grandes santas. Santidade depende de fidelidade à graça de Deus, não de nível cultural, econômico ou de inteligência. Um texto do site Areópago enfatiza o temperamento difícil de Pedro, mas destaca a sua jornada do caos à glória, mostrando como a sua humanidade imperfeita foi moldada por Cristo. Ele é visto como um exemplo de que a igreja não é para perfeitos, mas para aqueles que se dispõem a crescer na fé, apesar de suas fraquezas. Engraçado, né? A gente, às vezes, vai aconselhar uma pessoa, a gente fala, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Mas quando chega a nossa vez de assumir, né, grandes empreendimentos, sobretudo quando é o padre que chega, oi, eu queria que você fosse, participasse dessa pastoral, ou fosse o coordenador. Ah, nessa hora não vale esse ditado. Para mim, não, né? Eu não creio que Deus possa me capacitar. Se fosse assim, eu não seria padre, moçada. Eu fiquei 1 ano a mais. Quando terminou o seminário, 1 ano discernindo. Porque o diabo me tentava muito com essa história. Você não é digno. Não é para você. Cuidado, isso vem do demônio. Tá? Deus capacita os escolhidos. Saulo de Tarso, um homem douto da elite, mas temoso, soberbo, radical fariseu, inimigo de Cristo, porém decidido e fiel aos seus princípios. Tendo sido fiel à graça, tornou-se o grande apóstolo de Jesus Cristo. Largou sua alta posição na sociedade judaica para viver humildemente pregando o Evangelho. Trocou o conforto pelas perseguições. Foi tão apaixonado pelo seu Senhor, a ponto de nos desafiar, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, vamos nos abrir à graça de Deus e digamos como São Paulo, pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça em mim não foi em vão. E aí, moçada, já que eu falei dos 4 temperamentos, cada um de repente se viu aí em um ou outro, depois vocês podem ir para a internet, procurar os testes e ver. Porque isso ajuda, isso é autoconhecimento. Se o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e se ninguém ama o que não conhece, quanto mais eu me conhecer, mais eu vou também me amar, me aceitar. É importante que a autoestima esteja no lugar. Não que a gente degringole em soberba, mas saiba reconhecer os talentos que Deus nos deu para colocá-los a serviço do reino. E também tenha fé em Deus no sentido de nos ajudar nos nossos desafios de crescimento pessoais. Então, sanguíneos, qual é o grande desafio? Santificar os afetos e a constância. O sanguíneo é afetuoso, sensível e comunicativo, mas tende à instabilidade e à superficialidade. Quais são os desafios espirituais? Lutar contra a dispersão e o apego aos prazeres sensíveis. Vencer a superficialidade na vida de oração e aprofundar-se na interioridade. Então, via adoração é uma coisa ótima para um sanguíneo. Meditações, vias sacras. Virtudes a cultivar, temperança para dominar os impulsos e ordenar os afetos. Fidelidade, especialmente nos deveres de Estado e oração. Deveres de Estado tem a ver com o estado de vida. Eu sou padre, o Ney é diácono, você é esposa, o seu companheiro é marido, pais. Então, cada um aí de acordo com o seu estado de vida. E paciência para crescer na perseverança. Depois vem os coléricos, que devem santificar a vontade e trabalhar a mansidão. O colérico é forte, determinado e ativo, mas pode cair no orgulho. Só eu sei, eu sou a medida de todas as coisas. Pode ser impaciente, autoritário. Quais são então os desafios espirituais? Submeter sua vontade à vontade de Deus, reconhecendo seus limites,
Dominar a raiva e agir com caridade nas correções. Dizem que São Francisco de Sales descarregava a raiva azunhando o tampo da mesa, né? Quando ele morreu, quando foram ver, estava lá, tudo azunhado. Vale tudo para a gente se dominar, se controlar. Virtudes a cultivar: humildade para reconhecer a primazia da graça, mansidão para conter os ímpetos e crescer em doçura, obediência para aprender a servir em vez de dominar. O melancólico, santificar a sensibilidade e a esperança. Melancólico é profundo, idealista e fiel, mas propenso à tristeza, ao escrúpulo, ao isolamento. Quais são os seus desafios espirituais? Vencer o pessimismo e confiar na misericórdia de Deus. Lutar contra o perfeccionismo que paralisa e o medo de errar. Virtudes a cultivar: esperança para caminhar com confiança mesmo na escuridão. Alegria espiritual para irradiar a fé. Caridade, especialmente no acolhimento dos outros, e perdão, por causa dessa tendência à mágoa ou ressentimento. Fleumáticos: santificar a vontade e o zelo. Fleumático é calmo, constante, pacífico, mas pode ser acomodado, passivo e avesso ao esforço. É porque ele é mais lento em tudo, né? Fleumático, você conta uma piada para ele, meia hora depois ele ri. Então, bora se mexer, fleumático. Superar a tendência à inércia e à procrastinação espiritual. Combater a indiferença e acender o zelo pela salvação. Virtudes a cultivar: diligência para agir com fervor nas coisas de Deus, fortaleza para enfrentar sacrifícios com coragem e generosidade para sair de si e servir com amor. Então vejam, cada temperamento é uma matéria-prima que com a graça de Deus pode ser moldada pela cruz e transformada em caminho de santidade. O Espírito Santo deseja operar em cada alma a formação de Cristo, não apesar do seu temperamento, mas por meio dele. E aí, vamos procurar ser fiéis às graças de santificação que Deus nos concede constantemente. Eu vou dar exemplo. Tem gente que de repente se vê impulsionada a rezar o terço todos os dias. Às vezes chega até no confessionário e fala assim: padre, eu queria pedir perdão porque eu não rezei o terço. Eu falo: rezar o terço não é obrigação. Você não está pecando porque deixou de rezar o terço, a menos que a pessoa seja consagrada a Nossa Senhora. Aí fez um voto, é diferente. Mas vamos lá, eu sempre digo, se Nossa Senhora lhe tocou para rezar o terço, algo ela quer com isso. Algo o céu quer com isso. Então, se nós formos fiéis a essas graças, Deus nos dará novas graças. Sempre que a gente corresponde a essas graças, ou seja, a graça de rezar o terço, eu começo a rezar o terço, Deus vai me dizer, no segundo degrau, porque a santidade é uma escada que tende para cima, o que Ele quer? Ele vem novas graças, por exemplo, vai me convidar a visitar asilos e orfanatos, aí eu começo a fazer isso, depois vem outras, e daqui a pouco eu sou mais um santo no firmamento da igreja. Então, nós só temos a ganhar se a gente faz isso. Agora, quantas vezes a gente não aborta o São Pedro ou São Paulo que Deus quer tirar de dentro de nós? Por quê? Porque não acolhemos essas graças. Então, veja, recebo a graça de sair do pecado grave, quem estava nele. Saio, persevero e Deus me concede a graça de lutar contra os pecados leves, para depois me conceder a graça de lutar contra as imperfeições. E assim, a pessoa começa a subir. Santa Teresa d'Ávila chegou a fazer um voto de, entre duas coisas, fazer sempre o que fosse mais perfeito. Agora, eu só vou chegar a essa graça de lutar contra as imperfeições se eu primeiro tirar o pecado grave da minha vida. E aí eu pergunto, como é que você está vivendo a fé católica? É aquele católico que só foge do pecado, só faz o feijãozinho com arroz, é a missa do domingo, é um realzinho de esmola no sinal, é um Pai Nosso, Ave Maria, um Glória à noite? Ou você está buscando realmente evoluir e crescer? Há quanto tempo você está no mesmo degrau e não sobe nada? Por causa do comodismo, da pasmaceira, às vezes até a assídia, que é pecaminosa, que é uma preguiça espiritual. São Paulo hoje é apresentado na cadeia, na sua última prisão, que terminará com seu martírio. O apóstolo está consciente da sua situação.
Porém, as suas palavras não revelam amargura, mas a serena satisfação de ter gasto sua vida pelo Evangelho. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. E eu termino fazendo aqui um exercício de imaginação. Feche seus olhos. Feche, todo mundo aí. Se você fosse morrer daqui a 2 horas, será que você poderia repetir essas palavras? Combati o bom combate, guardei a fé? Você está preparado? Quantas pessoas não têm um currículo espiritual constituído muito mais de evitação de pecado do que da busca de virtudes? E eu pergunto, você que tem um currículo brilhante, militar ou civil, qual dos seus 2 currículos é melhor? Seu currículo profissional ou seu currículo espiritual? Que currículo você quer que seja lido quando você se apresentar diante do tribunal de Deus? O que você está fazendo para construir esse currículo? Quando vai acolher essas graças especiais de Deus? Se você não está fazendo nada, se continua sendo a mesma pessoa que sempre foi, eu pergunto, quando vai começar a mudar? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.